Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Uma aulinha de biologia e o tópico de hoje que a gente vai começar é citologia. Eu vou dar uma sequência aí de uma grande quantidade de aulas em que a gente vai estudar o chamado citologia, que é o estudo da célula. O estudo da célula demorou muito para surgir dentro da biologia, uma vez que a gente precisava dos microscópios para conseguir compreender do que a gente é feito. E foi um momento histórico que a gente começou a descobrir seres que eram unicelulares, como bactérias, protozoários, alguns fungos, e isso realmente revolucionou a ciência da biologia como um todo. E é muito interessante que vocês aprendam em relação a essa primeira aula, que vai ser uma aula de introdução à citologia, de como vai funcionar essas diferenças entre os diferentes tipos de células e quando que isso começa, tá? Estamos dando o start de quando isso vai começar, começa com a proposição da teoria celular. Celular vem muito de quando a gente liga, né, uma pessoa para outra, mas na verdade celular é que vem de célula, que foi uma proposta feita por dois grandes cientistas, um deles acabou ficando mais famoso, que é o Tedor Schwann, que acabou até dando nome à célula de Schwann, uma célula que vai mielinizar os nossos neurônios. Agora, esse tipo de teoria foi bem assim ousado na época porque juntava cientistas de diferentes campos, da botânica, da zoologia e até a ciência que começaria a criar-se, né, que é a citologia, e entender que todos os organismos são feitos de estruturas únicas da vida chamadas de células. Isso vem no nome, na verdade, célula, que parecia pequenas celas de prisão e que eles deram então o nome assim de células formadoras da vida. E essa teoria ela se baseia em três grandes princípios. Primeiro, que todos os seres vivos são feitos de células, pelo menos uma célula, porque tem alguns que são unicelulares, uma célula só, e tem outros que têm pluricelulares, vão ter mais de duas células. Lembrar que toda célula ela vai basear a vida ali com suas reações que acontecem no interior, que é chamado de metabolismo. E a unidade menor da vida, a unidade funcional da vida vai ser a célula. E por fim, importante dizer que as células só vão se formar a partir de células pré-existentes. Então na época também estava toda aquela corrente da evolução que a gente já falou, que tentava entender se a vida teria surgido a partir de outra vida ou se a vida surgia por acaso. E assim, aleatoriamente, a partir de algo não vivo. E a gente provou que a vida só pode vir a partir de outra vida. E é por isso que a teoria celular aqui afirma que as células só virão de células pré-existentes. Nesse movimento que eu boto aqui ao lado, que é o movimento de divisão celular, que a gente vai estudar na histologia, tá bom? Agora, em relação a esse movimento aí de começar a compreender as células, a gente percebeu que tem dois grandes grupos de células, os procariontes e os eucariontes. Procarionte é porque tinha falta de uma estrutura chamada de carioteca, que é a membrana que envolve o DNA, a membrana que formará o núcleo. Então, seres procariontes, pro vem de primitivo, carionte, carioteca. Sem a carioteca, ou seja, ele é anterior ao surgimento dessa estrutura. Além disso, ele não vai ter organelas membranosas, que são organelas formadas a partir de invaginações, ou seja, de membrana propriamente dita. A gente pode citar aqui retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi e muito mais, que são organelas que os procariontes não têm. Eles têm outras organelas, a verdade é essa, mas eles vão precisar se adaptar à vida sem elas. Eles têm um DNA que é circular, o que é muito curioso, tá? Então, um DNA que ele não tem início e fim, ele é um círculo fechado, tá bom? E eles têm ribossomos que são menorzinhos, chamados ribossomos 70S. Ribossomos os quais não vão acabar tendo, assim, nenhuma estrutura, nenhum tipo de diferença estrutural tão grande assim, mas é algo que a gente pode perceber de diferença e pode ser usado no vestibular, muitas vezes, para categorizar. Agora, em relação aos eucariontes, que é a grande maioria dos seres vivos que a gente conhece, a gente está falando aí de uma célula com carioteca, então o núcleo aqui vai passar a existir e a gente vai ver o DNA protegido. Esse primeiro ponto eu quero deixar isso bem claro, isso é vantajoso? Sim, porque o DNA protegido ele vai acabar tendo menos mutações acontecendo por efeitos externos, como a radiação. Óbvio que a gente pode pensar isso em vantagem e desvantagem. Bactérias sofrem muito mais mutações, então mudam muito mais rápido. E nessas mutações podem surgir coisas boas, mas podem surgir coisas ruins. Então é difícil dizer se vai ser uma vantagem ou não. Agora, obviamente que tendo menos erros, a gente tem uma constância maior na evolução, e é isso que a gente vai ver, por exemplo, para os eucariontes. Além disso, eles têm organelas membranosas, como então retículos, como a mitocôndria, como a gente vai ver a presença dos lisossomos, dos peroxissomos e muito mais. A gente vai ter aula para essas organelas, tá bom? E a gente tem um DNA linear, ou seja, são vários fragmentos em linha do nosso DNA, que vai ser bem maior comparado do que dos procariontes,
e um ribossomo que é levemente maior estruturalmente, mas que funciona muito parecido, tá? A nível de tradução, que é um processo que a gente vai relembrar aqui na citologia, que é um processo de leitura do RNA e formação de uma proteína, ribossomo 70S ou 80S consegue fazer qualquer tipo de proteína igualmente, tá bom? Agora, vamos entender aqui quais seriam estruturas específicas, tá, de um determinado grupo. E a gente vai falar das estruturas bacterianas. Então, quando a gente olha para uma célula bacteriana, a gente vai observar que ela tem suas peculiaridades. Para começo de conversa, toda célula bacteriana, procarionte, tem parede celular, o que acaba sendo muito interessante para a proteção desses seres, uma vez que são seres obrigatoriamente unicelulares. Além disso, eles vão ter, por exemplo, a cápsula. Veja que ela está aqui, ó, é a parte mais externa. Isso aqui é algo que pode ter, tá bom? Não necessariamente vai ter. Uma vez que a cápsula ela vai proteger esse ser vivo de ser percebido pelo sistema imune. Então ele é muito importante para bactérias parasitas que acabam entrando no nosso corpo e precisam lutar contra a chegada desse sistema imune. Além disso, elas vão garantir algo que a gente chama de virulência, que é basicamente indicar o quão perigoso pode ser. Além disso, a gente ainda pode citar que além de proteger contra o próprio sistema imune, vai proteger contra a ação do sabão, né? Então, o detergente que a gente usa, que em geral reage com a membrana plasmática e degrada ela, porque lembrar que o sabão é anfipático, ele se liga a estruturas de gordura e se liga também a estruturas aí na casa de substâncias polares, como a água. E, além disso, a gente tem que falar, tá? O fato dessa estrutura estar muito associada a bactérias que são perigosas hoje, tá? Bactérias que às vezes já são resistentes a uma série de antibióticos e pior, ainda vão ter a cápsula, tá? Por isso que eu acho importante a gente citar. Outra estrutura interessante são esses pilos. Pilos seria o plural de, na verdade é um indivíduo, o singular de pili. Pili é o plural de pilos. O pili vai ser uma estrutura reprodutora, de conexão entre bactérias. Então, elas são pontes citoplasmáticas que podem acabar passando parte do DNA desses seres. Porque, se vocês repararem, ele tem dois DNAs. O nucleóide, que vai ser o DNA principal da bactéria, e vai ter o plasmídio, que vai ser o DNA complementar, geralmente associado a ganhos extras para a bactéria, que não necessariamente são necessários para o seu funcionamento, tá? E esses plasmídios podem ser compartilhados por algo que a gente vai ver lá na sistemática chamada de conjugação, através desses pilos, tá bom? E é importante a gente dizer que alguns pilos podem estar associados também a transporte, tá? Então, como são projeções do citoplasma, pode ajudar na locomoção. Óbvio que alguns vão ter pilos, outros vão ter cílios, alguns têm flagelos, que é essa caudinha. Então, cada bactéria pode ter uma estrutura de locomoção diferente ou pode nem ter estrutura de locomoção, vai de acordo com o ambiente. E o mesossomo é algo que é muito importante, tá? Ele não está citado aqui no desenho, mas ele é muito importante. É como se fosse uma pequena projeção da membrana aqui para dentro. Ele acaba que essa invaginação simula como se fosse um pequeno espaço intermembrana, simulando as cristas mitocondriais. Ou seja, ele basicamente vai ter o mesmo papel das cristas mitocondriais, que é fazer uma produção energética muito grande lá no processo que a gente chamou de respiração celular. Então muita gente fala, a bactéria não faz respiração celular porque não tem mitocôndria. Não necessariamente. Algumas bactérias têm o mesossomo e com isso conseguem fazer a produção de DNA ser absurdamente alta. Fora que elas também podem trabalhar na replicação do DNA. Agora, é muito intrigante que esse mesossomo talvez seja a estrutura que estava presente na bactéria que foi endocitada e passou a se comportar como mitocôndria. Porque, caso vocês não lembrem, a gente vai lembrar também em histologia, a mitocôndria tem um passado de vida livre. Tá? Ela é uma bactéria de vida livre que foi endocitada e passa a se comportar como organela. Agora, dentro das células eucariontes, a gente também pega muitas diferenças entre os dois grandes grupos, tá? São as células animais e vegetais. Tem células de fungo, protozoário e muito mais. O fungo basicamente se destaca muito por ter a parede celular de quitina, que a gente fala lá em sistemática. Agora, animais e vegetais têm diferenças mais estruturais e tem mais questões sendo faladas sobre esse assunto. Tá? Células animais vão ser células que vão acabar tendo aqui como característica a presença de várias organelas, mitocôndria, retículo plasmático rugoso e tal, só que essas organelas também estão na vegetal. Mas a célula animal tem uma organela especificamente que não está presente nas células vegetais, que são os centríolos. Tá? São exclusivos de células animais, não está em nenhum outro grupo, e elas são responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos aqui nesse grupo, na bactéria não, tá? Aqui no grupo das células animais.
e também vai formar o fuso acromático, que o fuso acromático é aquela cordinha que é feita de proteína que vai puxar os cromossomos na sua direção na divisão celular. Isso que eu desenhei aqui em laranja, tá? Esses centríolos acabam sendo muito importantes porque a divisão celular aqui vai requerer que haja uma puxada dos cromossomos, coisa que não acontece, veja aqui, por exemplo, na célula vegetal, porque não tem a presença nessa estrutura, tá? E os centríolos nada mais são do que estruturas que armazenam proteínas importantes para a célula animal, chamada de tubulina. Eu costumo falar que ela lembra um Lego, Playmobil, que ela vai ser usada para montar estruturas aqui para essa célula. Agora, além das organelas que a gente poderia falar e falaremos depois, eu gosto de destacar que a mitocôndria muitas vezes é associada à célula animal, mas ela não é particular das células animais, tá? Ela está presente em qualquer célula eucarionte, ela que é responsável pela produção de energia. Inclusive, então, células vegetais terão também a querida mitocôndria. Mas a gente tem que lembrar que além da mitocôndria, além das organelas como os retículos, o complexo, o lisossomo, ela vai ter algumas organelas que só ela tem. Como, por exemplo, o vacúolo central, que é essa estrutura aqui, ó, que armazena a água. Ela pode ser também chamada de vacúolo tonoplástico. Ele vai ser um tipo de organela na qual a gente vai ter o armazenamento de água e minerais, e a célula vegetal é mais dependente desse excedente de água, então acaba sendo muito importante para ela a presença dessa estrutura. Além disso, a gente vai ver a presença dos cloroplastos, né, que estão aqui, que são organelas responsáveis por realizar a fotossíntese, muito importante, e também a parede celular, que não aparece em animais. Então, células animais não têm parede, e isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que ela vai ficar desprotegida, mas a vantagem é que ela vai ter liberdade de ter diferentes formas, e por isso que os animais são mais complexos, porque tem diferentes células com diferentes funções. A célula vegetal é mais limitada nisso, porque a parede celular é rígida, então acaba mantendo esse padrão, essa uniformidade de formato, mas garante uma proteção extra, o que acaba sendo muito importante também para eles. E uma última diferença entre essas células é como elas fazem a divisão celular. Então, no caso do animal, por não ter a parede celular, a gente vê que movimento de citocinese, que é essa separação, que a gente chama de centrípeta, porque a força centrípeta aponta para o centro da curva, que é o que está acontecendo aqui. A gente vai observar esse padrão de separação, a gente pode ver essa célula indo para longe. Ela realmente tem toda uma separação longa. Enquanto que a célula vegetal é um pouco mais simples, ela vai ter a formação de uma estrutura que a gente chama de lamela média, que serve como se fosse uma basezinha, modelo, para que haja a criação de uma parede celular entre aqui essa grande célula vegetal. E aí eu formo duas células, que depois podem esticar, crescer, mas são duas células que ficam coladas umas nas outras, ou seja, não há uma separação física, isso é uma limitação. E a parede começa a se formar do centro para as pontas, e por isso a gente chama de citocinese centrífuga, porque a força centrífuga é aquela que vai em direção às pontas, tá bom? Em relação aqui a um outro ponto importante que eu gosto de destacar, é deixar claro que essas células elas vão ter outras diferenças funcionais, mas que cabe a gente, principalmente nesse exato momento, diferenciar de forma mais estrutural, uma vez que a gente está olhando para a célula e não para o indivíduo, tá? E aqui eu boto basicamente aquele resuminho do que a gente falou dessas diferenciações, e aqui uma outra forma de você visualmente, ó, a estrutura aqui do que a gente chama de lamela média, fazendo então essa base para que a gente tenha aqui a separação. E para a gente fechar essa primeira aula, que é uma aula muito introdutória, eu gosto de falar da relação superfície-volume, que é algo que está assumido no vestibular, mas vira e mexe aparece. Principalmente numa UERJ discursiva eu posso ver voltando a cair. Relação superfície-volume. Então, superfície é a área aqui de contato com o ambiente externo e volume o espaço interno. Isso impacta muito, tá? Porque quando a gente fala de relação superfície-volume, isso tem um impacto, por exemplo, para plantas, quando elas vão fazer absorção de sais minerais. Isso pode ter um impacto para absorção de nutrientes no nosso intestino, por isso a gente via as vilosidades intestinais. E isso tem um tipo de questão muito comum, que é a relação disso com o metabolismo de espécies que são endotérmicas, produtoras de calor. Veja o cubinho pequenininho, que vai simular para a gente como se fosse o rato. O cubinho pequenininho, ele tem um volume pequeno, mas uma grande superfície de contato proporcional. Então veja que, como ele tem um cubo de 1 centímetro de lado, ele vai ter 6 centímetros quadrados de área de contato, de superfície de contato, mas apenas 1 centímetro cúbico de volume. Quando a gente aumenta esse cubo para 10 centímetros de lado, a gente vai ver que a área vai ser 600 centímetros quadrados, ou seja, a gente vê um aumento aí de 100 vezes, porque a gente está falando de ao quadrado, enquanto que aqui no volume a gente vai aumentar ao cubo, ou seja, de 1 para o 10 eu vou botar isso aqui vezes 1000. Então aumentou muito mais.
A verdade é que à medida que a gente vai aumentando, a gente vai vendo que essa relação superfície e volume, ela vai sempre fazer o quê? Ela vai diminuindo. Ao diminuir, é importante que a gente veja o impacto disso. Quando a gente pensa num rato, que seria a versão cubo pequenininho, é um animal que tem muita área de contato para um volume pequeno, então ela troca calor muito fácil com o ambiente. Enquanto que o elefante, cubo grande, ele vai ter pouco a superfície comparado ao seu volume, então ele não troca tanto calor. E aí qual dos dois animais a gente vai ver um metabolismo mais acelerado para compensar isso? A gente vai ver um metabolismo maior no animal que tem uma baixa volume, ou seja, um tamanho pequeno. Quanto maior o tamanho corporal, menor o metabolismo. E quanto menor o tamanho corporal, maior vai ser o metabolismo. Então é inversamente proporcional. Por isso que se você testar o barulho, né, o bater do coração de um ratinho ou de um cachorro pequitinho, você vai ver que é mais acelerado do que o nosso, justamente para dar conta, tá, desse bombeamento de sangue, desse metabolismo acelerado desses animais, o que é muito intrigante, tá bom? Agora, isso tem um outro fator, isso tem a ver também com o tamanho da célula. Faria sentido uma célula ser gigantesca de grande? Não, porque aí ela teria uma baixa superfície de volume proporcional ao seu volume. E tem que lembrar que a célula está constantemente trocando com o ambiente para que ela possa se manter viva, para ela manter as reações do metabolismo. Então, para a célula, é o oposto aqui. Você ter uma baixa superfície, relação superfície-volume, vai te dar, na verdade, trabalho, porque você não consegue transportar as coisas. E aí, com isso, uma alta relação superfície-volume, perdão, a gente está falando aqui do animal, da célula pequenininha, a gente vai ter mais espaço para trocas. Tá? Então, quando a gente pensa em calor, quanto maior a relação superfície-volume, estou pensando no bicho pequenininho, mais calor é trocado, então ele tem que compensar aumentando o metabolismo. Na célula, eu quero fazer as trocas. Então, quanto menor for a célula, mais superfície para o volume que ela tem, mais fácil fazer as trocas. É por isso que, evolutivamente, a gente vai ver que mesmo animais diferentes, a gente vai ver quase que o mesmo tamanho de célula. Se eu pegar uma célula de elefante e uma célula de humano, eu vou ver a diferença no tamanho? Não, praticamente a mesma coisa. Ah, então como é que o elefante é maior? Ele tem mais células, mas para que cada célula seja a unidade básica da vida, ela precisa estar sempre em constante troca com as outras células ali em volta e com o corpo como um todo, tá bom? Bom, por hoje a gente fica por aqui, é uma aula bem curtinha mesmo, introdutória, e a gente vai dar sequência então depois para a aula de número 2, que a gente vai falar do núcleo celular e como tem esses processos tão importantes que rolam ali, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!